Olá, meus amores do 8º ano, tudo bom, galerinha? Vamos aí para nossa aulinha de geografia, tá? Lembrando que as nossas aulas estão sendo gravadas devido à falta, né, de conexão. A internet na nossa região está muito ruim e isso vem prejudicando um pouco aí as nossas aulas. Então, para a gente não correr o risco de ficar travando e tendo problema, a gente, né, vai gravar, até mesmo porque falta poucos conteúdos, né, meus amores, para a gente poder encerrar. Então, a nossa aula de hoje, tá, é o capítulo 12. Nós vamos falar sobre as regiões polares, né, que são as regiões mais inóspitas, né, que a gente tem no nosso planisfério, regiões de muito gelo, de muito frio, mas de grande potencial, né, de pesquisas e também de exploração aí de algumas matérias que são importantes. Bom, quando a gente fala das regiões polares, né, a gente está se referindo aí à Antártida, né, e também à região ártica aí a gente imagina, né, como é que é possível sobreviver e viver em lugares tão frios, né, onde as condições de sobrevivência são muito difíceis, não é verdade? Porque você imagine só você viver num lugar aonde é frio o tempo todo, você não tem árvores, não tem floresta, você não tem ruas, né? O comércio é limitado, né? A quantidade de material, né, que você compra para alimentação também é escasso, né? Então, apesar das regiões polares terem todas essas dificuldades que a gente acabou de falar, a gente sabe que existem muitos interesses geopolíticos, né? Ou seja, existe aí uma grande importância, né, que vários países dão para a exploração e pesquisa das regiões polares, certo? Bom, vamos lá. Nós vimos, né, que a imagem do mundo polar é uma das mais extensas superfícies geladas, né? Nós temos aí a Antártida, aonde o frio é muito intenso, né, do que no Ártico, né? A Antártida e o Ártico, ok? Tanto em uma quanto outra, a gente tem essa temperatura muito fria, por quê? Porque elas estão próximas às altas altitudes, né? Elevadas altitudes e latitudes, tá? Alguns aspectos físicos da zona polar antártica, né, da Ártica e do Antártico, são os seus ecossistemas e recursos naturais que são vulneráveis. Vulneráveis por quê? Porque eles dependem, né? Eles são específicos e muito poucos, né, dessa região que tem poucas características de diversidade, ok? Em alguns livros, a gente até fala sobre Antártica ou Antártida. Na verdade, a gente pode usar as duas colocações, ok? Uma outra questão que a gente tem que falar dessa região é falar sobre a dinâmica atmosférica, né? Que contribui para a distribuição de chuva e o equilíbrio térmico global. Ou seja, tanto a Antártida quanto a região ártica são regiões que vão contribuir para a incidência de chuvas nos continentes, né? Porque é de lá que saem as massas polares de frio e também do equilíbrio térmico global, né? Ou seja, para poder equilibrar um pouco a temperatura, principalmente nas zonas mais quentes, ok? É fundamental a gente conhecer esses aspectos, né, que falam da zona ártica e da zona antártida, para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais sobre essas regiões, ok? Aí o livro traz aqui para gente a elaboração de um mapa, né, onde ele contesta justamente isso, né? O quanto que é difícil, né, representar uma superfície plana, sendo que o planeta Terra ele tem uma área esférica, né? Para isso, né, os geógrafos, né, os cartógrafos usam um sistema denominado de projeção cartográfica, onde eles procuram identificar os pontos principais do planisfério para poder ampliar e a gente ter uma visão melhor dos pontos principais do nosso planisfério, ok? Bom, vamos lá, meus amores. Seguindo aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Ártico, né, que é um ambiente em transformação.
O Ártico corresponde a um conjunto de terras e mares localizados no Círculo Polar Ártico e no Polo Norte. Sua superfície é de 21 milhões de quilômetros quadrados, né? Dessa área, o Oceano Glacial Ártico ocupa 14 milhões de quilômetros quadrados. O limite desse oceano ele é demarcado por 2 blocos continentais, a América do Norte, tá? E a Eurásia. Essas duas referências, elas são demarcações desses blocos continentais, tá? 4 países que nós temos aí, eles têm as suas faixas litorâneas, né, voltadas para o Ártico, que é a Federação Russa, a Noruega, o Canadá e os Estados Unidos, tá? E os Estados Unidos, aonde a gente tem o Alasca, ok? Bom, o continente ártico a temperatura máxima registrada lá já chegou a 10 graus, tá? Centígrados. Contudo, ela não costuma ser atingida nem mesmo em julho, o mais quente do ano da região. Lá tem uma instabilidade climática muito grande, tá? Porque sofre muito com a questão do aquecimento global, ok? Outra coisa importante é que, olha que coisa interessante, 8º ano, quando é verão no Polo Norte, o Sol brilha por dias seguidos. Nesse mesmo período, é inverno na Antártica, que fica mergulhada numa profunda escuridão. Ou seja, olha que coisa interessante, são 2 regiões em que a gente não vai ter distinção de dias e de noites, certo? Quando é verão no Polo Norte, os dias ficam, né, o sol brilha direto por dias, sem ter noite. E na Antártida acontece justamente o contrário, ok? O frio nessa região é muito intenso, tá? Tem poucas espécies de animais e vegetais. Por quê? Porque são espécies que têm que se adaptar à vida polar, certo? A tundra é o principal tipo de vegetação que tem lá, que é uma vegetação composta, né, de arbustos, musgos, líquens, né, que fazem parte aí. A fauna é diversificada. A gente tem a raposa do Ártico, nós temos a rena, o urso branco, a foca, né, que são animais típicos desse tipo de região. Os recursos minerais mais significativos são as reservas petrolíferas, né, que eles fazem lá para poder extrair uma grande quantidade aí de petróleo, ok? Bom, apesar de ter boa parte do ano congelado, o Oceano Ártico ele tem uma importante rota de navegação, tá? Por quê? Porque ele vai servir de passagem, né, do Nordeste ou da rota marítima para o Oeste. É possível ir do Oceano Atlântico ao Pacífico, passando pelo Oceano Ártico. Por isso que ele é uma importante rota de navegação, ok? Vamos lá, 8º ano, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar um pouquinho agora da população, né? Os povos do Ártico, eles estão distribuídos em algumas tribos de origem mongólica, tá? São esquimós, né, que são denominados de Inuit. A sua maioria está na Federação Russa, no Alasca e na Groenlândia, tá? Esses povos moram em tendas, tá? Feitas de pele, né, de animais, e vivem da caça e da pesca. Algumas também vivem dos iglus, que são aquelas casas construídas com blocos de gelo, tá? Essas pessoas fazem, né, fazendas de criação para comercializar a carne da rena, né? Por que a rena? Porque o gado, né, o boi, a vaca, que a gente costuma consumir, ele não se adapta à região fria. A rena, sim. Então, eles lá consomem, né, a carne da rena, né, como principal fonte de alimento, né, e também os pescados, né, que também são utilizados bastante lá, ok? Bom, vamos lá continuar aqui. Uma outra questão muito importante são as questões ambientais, tá? A exploração intensiva das minas de carvão e dos poços de petróleo e gás natural, eles causam danos ambientais também à região ártica, né? Não pensem vocês que somente nós
que sofremos esses tipos de problemas. Não, eles sofrem também, né? Por exemplo, indústrias que soltam poluentes, a poluição atmosférica, né? A circulação de massas de ar poluídas, né? A depredação ambiental, a matança de alguns tipos de animais. E um outro problema muito sério, que a gente já sabe, é o aumento do aquecimento global, né? Que é um problema que vem acontecendo devido à emissão de gases poluentes, né? Dos outros continentes e que acaba atingindo principalmente aos blocos de gelo que a gente tem aí no continente, né? Da Ártica, tá? Do Ártico. Então, as alterações do Ártico, ela vem acontecendo de maneira intensiva dos anos para cá. E aí acontece o quê? Desaparecimento de espécies de animais e vegetais, prejuízos para a agropecuária no fornecimento de matéria-prima, né? Gerando fome, conflitos, redução da camada de gelo, né? Que pode aí causar alterações climáticas muito grandes, né? Como a gente vai percebendo aí, a elevação do nível do mar, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas em Veneza tem sofrido periodicamente, todos os anos, o nível do mar que vai atingindo Veneza é absurdo. Daqui a alguns anos, talvez a gente nem tenha mais Veneza, né? Veneza seja uma cidade aí submersa, ok? Bom, galerinha, vamos aí dar continuidade. Agora nós vamos falar um pouquinho da Antártida, tá? A Antártica, gente, ela é um continente mais gelado, né? Que a gente tem, a região mais gelada do nosso planeta, inóspita também. O que significa inóspita? Aonde é muito difícil e pouco provável de sobrevivência, tá? É uma área muito grande que ocupa o sul do globo terrestre, tá? Nós temos aí uma superfície irregular, tá? Tem duas grandes reentrâncias, ou seja, duas grandes portas de entrada, né? Que é o Mar de Ross e o Mar de Weddell, tá? E estima-se que o volume da camada de gelo dessa região chegue a 30 milhões de quilômetros cúbicos, ok? E que 70% das reservas de água doce existentes no planeta estejam nessa região, ok? Vamos lá, galerinha, continuando aqui. Outra coisa importante, outro aspecto interessante da Antártida, né? Que também ocorre no Ártico, é a presença dos icebergs, né? Que são grandes blocos de gelo que chegam a ter centenas de quilômetros de comprimento, que se desprendem das geleiras e que ficam à deriva nos continentes, né? Podendo aí ocasionar graves acidentes, como foi o que a gente soube alguns anos atrás, né? Do Titanic, né? Que milhares de pessoas aí acabaram morrendo, tá? Em razão das baixas temperaturas, ventos fortes, iluminação reduzida, poucos solos férteis, a vegetação da Antártida se manifesta apenas em regiões menos hostis, tá? Também com algumas espécies de tundras, tá? Que é a vegetação que vai ficar um pouco aí mais adaptada a essa região, tá? A fauna, ela é relativamente rica. O que a gente vai ter? Algumas aves marinhas, pinguins, focas, leões marinhos, tá? Que acabam ficando ali. Também tem uma grande quantidade de peixes, baleias, de krill, que é um crustáceo, né, da família dos camarões, que é utilizado na alimentação das baleias, ok? Devido ao frio muito intenso na Antártida, não há população humana vivendo nesse local, tá? Apenas os pesquisadores, né? Ou seja, cada país possui a sua central de pesquisa lá, tá? E as pessoas moram, mas tudo é levado para lá. Alimentos, né? Utensílios necessários para sobrevivência, ok? Muitos pesquisadores acreditam, né, que a Antártida seja uma forte produtora de cobre, chumbo, ouro, prata, platina, carvão, minério, petróleo e gás natural, que ainda está em pesquisa ainda, ok? Bom, galerinha, a Antártida, ela não faz limite com nenhum país, certo? Vários países organizam expedições
para poder conseguir fazer pesquisas, né? E se apossar lá dessa região da Antártida. Principalmente o Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, Austrália, França, ok? Porém, em 1961, foi criado um Tratado de Antártida que deixou, né, com que esse lugar fosse considerado um patrimônio da humanidade, tá? Ou seja, a Antártida, ela não pertence especificamente à soberania de nenhum país, ok? Ela é um patrimônio da humanidade e todos os países têm direito de fazer instalações, né, para pesquisas, é um lugar utilizado somente para pesquisas, ok? Não se pode fazer retirada de extração mineral, vegetal, né? Nada. Por quê? Porque é um lugar preservado, né? Pela Organização das Nações Unidas, que é voltado somente para as pesquisas, ok? O Brasil, por exemplo, né, em 1984, ele enviou a sua primeira expedição Antártida, tá, da Marinha, no navio Barão de Tefé, ok? Com essa viagem, em 1964, o Brasil deu início, então, à instalação científica do comandante Ferraz, para poder estudar, né, algumas questões científicas lá na Antártida. Em 1983, tá, um avião brasileiro pousou no lugar. Por quê? Porque com o passar dos anos é praticamente impossível chegar de navio ao continente da Antártida devido ao congelamento do mar. Então aqui vocês veem, ó, uma imagem que a gente tem, uma foto, tá? Da estação do comandante Ferraz, tá? Brasileira lá na Antártida, ok? Vários militares da Marinha trabalham em pesquisas científicas lá, ok? Vamos lá, galerinha. A gente não pode deixar de destacar, né, que a Antártida ela se transformou num importante laboratório de pesquisas e de experiências, tá? É através dessas pesquisas que os cientistas conseguem compreender o comportamento geofísico, né, da Terra, os movimentos oceânicos, a ação do gelo, né? Descobrem aí coisas importantes até para a medicina, né? Para melhorar a qualidade de vida dos seres humanos, ok? 8º ano, a gente para por aqui, ok? A tia espera que vocês aí realizem as atividades que a tia deixou propostas, tá? Para vocês fazerem. A tia, inclusive, está deixando o gabarito, ok? E estudem. Qualquer dúvida, canal Tira Dúvidas, ok? Beijinho no coração. Tchau, tchau.